Vamos para o segundo tempo da entrevista coletiva da última quinta-feira lá no Morumbi, onde o técnico Fernando Diniz falou sobre finalizações no mês de parada no calendário e depois da sequência, né, quando acabar as férias e retornar à temporada, a restante do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e também sobre reforços. Tudo isso, Desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E dia 12 de julho a bola rola aí como rola em Brasília. O Vasco, Botafogo, Pedrinho resolveu vender, né, o mando de campo para Brasília. Vai ser a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter uma sequência pesada quando retornar. O calendário é o Botafogo, depois o Juventude e depois o Grêmio. Eu vou até falar sobre trazer uma empolgação da vitória sobre o São Paulo. Temos que comemorar, mas olha, pé no chão, vou falar isso na hora do almoço. Bom, vamos ao segundo tempo, já que eu estou bom por Thiago, porque você estava no segundo tempo nos cortes da coletiva de quinta-feira lá no Morumbi, hoje sábado. Thiago, o elenco está de férias, o Ademar Lopes ainda não chegou e ainda não tem reforços, né, engrateados. Então, enquanto o Fernando Diniz, o Ademar conversam com o Pedrinho, o elenco está de férias, mas a direção não está de férias não, tem que reforçar o time. Enquanto não vem nada de concreto, então, para não ficar sem conteúdo, a gente botou o segundo tempo do corte para o Desperta Vascaíno nesse sábado. Bom, e o Fernando Diniz falou das finalizações. O Vasco finalizou contra o Bragantino, a derrota de 2-0 para o Bragantino em casa 20 vezes, mas só acertou 4 em direção ao gol. Nesse jogo foi ao contrário, acertou muito em direção ao gol. 3 entraram, outras o Rafael defendeu. Enfim, poderia ter vencido por mais. E ele foi questionado se a finalização estava ruim. Veja que ele respondeu. Eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis, estão honrando seus compromissos, estão pagando em dia. Então a gente vai fazer os movimentos que forem possíveis serem feitos. Então, assim, a chegada do diretor que está vindo, eu tenho bastante convicção que ele vai vir nos ajudar com a experiência que ele tem. E as pessoas também que estão no Vasco são excelentes do departamento de futebol. Então, a gente tem já uma comunicação muito limpa e sintonia naquilo que a gente pensa do futebol, que pensa do jogo e extrapolando a isso o que pensa sobre a vida também. Também foi questionado pelo grande Joel Silva, um abraço ao Joel Silva do Colina em Foco, sobre o que esperar do Vasco no retorno das férias, né? O elenco está de férias nos próximos 10 dias, depois terá mais 15 dias só treinando. Na sequência vai o restante da temporada no mês de julho, quando pegará o Botafogo e não vai parar mais até o final de dezembro. O Brasileirão acaba dia 21 de dezembro, ou seja, alguns dias antes do Natal. Então, vai ser um calendário bem pesado e ano que vem deve ser mais ou menos isso também, já que tem a Copa do Mundo de Seleções. Deve ser um planejamento na maioria dos clubes, deve ser igual a essa temporada. Bom, e veja o que ele respondeu.
eu vou ficar um pouco com a minha família, aproveitar a minha esposa, aproveitar para desejar um feliz dia dos namorados que já passou, né? Para Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco a minha família e a gente não para de trabalhar. O que vai fazer aí nessa janela de bastante tempo, né? O Edmar está chegando, ele vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, o que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi que me motivou a vir para cá, uma das coisas, que eu via muito potencial no time. Acho que era um time, naquele momento, subaproveitado. Muitos jogadores que podiam andar mais para frente, né? E eu vejo, o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando eu via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco, que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, do Amodeu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o meu trabalho, desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência naquilo que eu estou fazendo no Vasco e naquilo que eu vim fazendo no Vasco. É muito bom sempre ressaltar isso. E ele falou sobre o Ademar Lemos, se já conversaram sobre reforços e o que esperar, como o Vasco vai se reforçar nessa janela no meio do ano. Veja. Não, assim, esse negócio também da finalização no gol é uma coisa que, às vezes, quando você vai apreciar as finalizações, contra o Bragantino, a gente teve cabeçada para fora de dentro da área pequena, que é uma chance muito mais real, às vezes, do que um chute. O cara chuta lá do meio do campo e é contabilizado como uma finalização. O número melhor para analisar esse tipo de coisa é a expectativa de gol. A gente teve uma expectativa de gol alta contra o Bragantino. A gente teve finalizações de cabeça, foi umas 5 dentro da área, que todas elas não tinham possibilidade de sair gol. Eu acho que uma só foi no gol. Então, hoje a gente finalizou um pouco menos, a gente finalizou dentro do gol, mas a gente também teve bastante chance de marcar. Muita finalização de perto da área ou de dentro da área. É isso, galera! Até o nosso papo editorial da hora do almoço. E lembrando que às 4 da tarde a minha atenção vai voltar para a Fórmula 1, já que é o treino que define o grid de largada. E amanhã terá só um conteúdo do Vasco e terá a corrida do GP do Canadá. Até mais.